Pessoal, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre quadrados mágicos. Alguém já ouviu falar? Sim. Já ouviu falar? A aula já começou. Alguém já ouviu ou já ouviu falar, Vitória? Já, Adriele, sobre quadrados mágicos? Eu não. Então vamos lá, gente. O que são quadrados mágicos? Dandara, lê para mim a definição de quadrados mágicos. Quadrados mágicos são dispositivos formados por matrizes quadradas nos quais os números são dispostos em linhas e colunas em certas ordens de forma que a soma de cada linha, cada coluna, bem como as diagonais, apresentam sempre a mesma soma, a qual é denominada constante mágica. Sim, ou seja, então, é uma matriz de números que se eu somar os números de cada linha, de cada coluna e das diagonais, vou encontrar sempre a mesma soma, sempre a mesma constante. E essa constante é denominada de constante mágica. Vamos lá. Há quadrados mágicos formados por 9 células, que são os chamados 3x3, ou ordem 3, de 16 células, que são os chamados 4x4, 25 células, 5x5, ou seja, quadrados mágicos 3x3 são quadrados mágicos que têm 3 colunas e 3 linhas. 4x4, 4 colunas e 4 linhas. 5x5, 5 colunas e 5 linhas. E assim por diante. Então, ó, quadrados mágicos N por N são quadrados mágicos com quantas células? N ao quadrado células. Por exemplo, ó, o 3 por 3, quantas células eu vou ter? 3 ao quadrado, 9 células. Ó, o 5 por 5, quantas células eu vou ter? 5 ao quadrado, 25. O 4 por 4, quantas células eu vou ter? 4 ao quadrado, 16 células. Então, ó, o quadrado mágico em que os números vão de 1 até N, percebam, gente, que N é sempre o número da ordem. Um quadrado mágico de ordem 3 é um quadrado mágico que? 3 por 3. Então, eu pego o número da ordem e elevo ao quadrado. Então, ó, quadrados mágicos em que os números vão de 1 até N ao quadrado, vou tratar agora com vocês apenas quadrados mágicos 3 por 3. Porque o que a gente vai ver hoje são só quadrados mágicos 3 por 3. Depois a gente vai estudar outros tipos de quadrados. Ó, então, eu tenho o quê? De 1 até 3 ao quadrado, até 9. Então, o quê? Os quadrados mágicos em que os números vão de 1 a 9, formados por números distintos, dizemos que é um quadrado mágico normal, puro ou elementar. Porque vocês verão que tem outros quadrados mágicos, que, por exemplo, eu posso pedir um quadrado mágico 3 por 3, Jonas entrando, Jonas. Eu posso ter um quadrado mágico 3 por 3, mas que os números não vão de 1 até 9. Pode ir de 2 até 10, ou de 5 até 13. Então, o quadrado mágico que vai de 1 até N ao quadrado são o quê? São chamados de quadrado mágico normal, puro ou elementar. Então, hoje a gente só vai tratar desses aqui, ó. Os números são o quê? São dispostos em o quê? Em uma certa ordem, e a soma de cada linha... Deixa eu... Isabelle está entrando. Deixa eu só anotar aqui, gente. Professora, eu entrei também. Ah, já anotei seu nome, meu amor. Você ouviu, tá? Obrigado por lembrar. Vamos lá. Os números são o quê? São dispostos em certa ordem e a soma de cada linha, cada coluna, bem como cada diagonal, tem como resultado o quê? Um valor constante. É sempre a mesma soma, sempre o mesmo valor. Que a gente chama de quê? De constante mágica.
Vamos lá. Ó, o quadrado mágico de ordem 3, que é o que a gente vai falar, que a gente está falando hoje, eu coloquei vários na atividade lá que eu mandei no grupo, que eu botei 3 atividades. Todos são de ordem 3, tá? Então vamos lá. Ó, o quadrado mágico de ordem 3, assim é chamado porque ele é formado o quê? Como eu já havia falado, 3 linhas, 3 colunas, tá? Totalizando o quê? Um total de 9 células. Ah, eu quero saber quantas células o quadrado mágico terá? Eu pego a ordem e elevo ao quadrado. Quantas células ele vai ter? Ó, se eu quiser saber o número de células, eu pego a ordem e elevo ao quadrado. Então, ó, os números de 1 a 9 são dispostos o quê? Em certa ordem, e a soma de cada linha, cada coluna e cada uma das diagonais tem como resultado o quê? 15. Esse 15 aqui a gente chama de quê? Fórmulas para se determinar a constante mágica. De constante mágica. Ó, isto é o quê? Uma soma constante. A Isabel está caindo. Quadro mágico. Então, vamos lá. Ó, aqui existe uma fórmula, gente. Ó. Essa fórmula só vai valer para quadrados o quê? Ó, para quadrados mágico normal, puro ou elementar. São aqueles do quê? Que os números vão de 1 até n ao quadrado. Ou seja, se o quadrado mágico é 3 por 3, vai de 1 até 9. Tá? Então, essa fórmula só vai valer para quadrados mágicos normal. Aqueles quadrados mágicos que tem de 1 até 9, que os números vão de 1 até 9. Por exemplo, se eu dou um quadrado mágico e os números vão de 2 até 10, a minha constante mágica eu não posso determinar por essa fórmula, tá? Mas na próxima aula eu vou explicar para vocês como é que eu vou determinar a constante mágica. Vamos lá. Ó, onde n é o quê? É a ordem do quadrado mágico, que eu já tinha falado. Ó, vamos calcular aqui, só para confirmar se é 15 mesmo, a constante mágica de um quadrado de ordem 3. Vamos lá. Um quadrado de ordem 3, então o meu n vai ser o quê? 3. Vou calcular aqui, ó. Um quadrado de ordem 3, então no lugar aqui, ó, no lugar do n, eu sempre vou colocar 3. 3 vezes... Quanto que é 3 ao quadrado? Alguém sabe? 3 ao quadrado. 3 elevado a 2 é o mesmo que o quê? 3 vezes 3. Quanto que é? 9. 9, muito bom. Ó, mais 1. 10. Vamos lá. Então, vou calcular o quê? Quem está dentro do parênteses primeiro. 9 mais 1. 10. 10. 10 vezes 3. 30. Ó, 30. Dividido por 2. Que dá quanto? 15. 15. Então, ó, bateu. Então, a minha constante mágica é o quê? 15. E, ó, vamos calcular. Se o quadrado mágico fosse de ordem 4. Então, no lugar do n, eu colocaria o quê? O 4. Ó. Quanto que é 4 ao quadrado? Quanto é 4 elevado a 2? 4 vezes 4, gente. 16. Quanto? 16. 16.
Então, ó, 16 mais 1 dá quanto? 17. 17 vezes 4. 68. Dividido por 2 dá quanto? 34. 34. Então, eu sei que se eu tenho um quadrado mágico de ordem 4, a minha constante mágica vai ser 34. Mas, gente, a gente não está vendo quadrado mágico de ordem 4. A gente só está vendo quadrados mágicos hoje de ordem 3. Então, o quê? Aqueles 3 por 3. 3 colunas e 3 linhas. Então, vamos lá, vamos apagar. Eu só fiz só para a gente verificar. Ó, quadrado mágico. Gente, esse daqui, ó, é um quadrado mágico 3 por 3, ou ordem 3. Aí nós já calculamos e confirmamos que a constante mágica de um quadrado de ordem 3 é o quê? 15. Então, eu sei o quê? Que cada linha vai somar o quê? 15. 15. E cada coluna vai ter o quê? A mesma soma, 15. E a minha diagonal é essa daqui, ó. As diagonais vão somar 15 também. Então, vamos lá confirmar se é 15. Esse aqui é um quadrado mágico de ordem 3, ou também 3 por 3. Eu tenho o quê? 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá. 4 mais 9. 12. 13. 13. Mais 2. 15. 15. Então, tá batendo. Então, vamos lá. 3 mais 5. 8. 8 mais 7. 15. 15. Então, bateu também. Tá certinho. Vamos lá. 8 mais 1. 9. 9. Mais 6. 15. 15. Então, ó, as minhas linhas todas somaram 15. Vamos ver a minha diagonal aqui, ó. 6 mais 5. 11. Isso, mais 4. 15. Então, ó, bateu 15 também, ó. Vamos ver essa diagonal aqui? 2 mais 5. 7. 7 mais 8. 15. Quanto? 15. 15. Então, bateu também a minha diagonal aqui. E a minha coluna aqui, ó. 4 mais 3. 7. 7. 7 mais 8. 15. Ó. 9 mais 5. 14. 14 mais 1. 15. 15. 7 mais 2. 9. 9. 9 mais 6. 15. 15. Então, olha só, para construir um quadrado mágico, eu tenho que saber o quê? A constante mágica. Então, eu vou dispor os números dentro de um quadrado, de uma malha com 9 células. Os números não podem se repetir, sendo que cada linha, cada coluna e cada diagonal tem que dar o quê? O mesmo resultado, a mesma soma. O resultado dessa soma tem que ser o quê? A minha constante mágica. Então, vamos lá, partindo para algumas dicas. Vamos lá, algumas dicas
para o quê? Para desvendar de forma mais simples os mistérios do quadrado mágico 3×3. Lembrando que essa regra só valerá se forem o quê? Múltiplos de 3. Então, quais são os múltiplos de 3? 9, 12, 15, 18, entre outros. Vamos lá. Ó, a dica 1. O total que você quiser obter em todos os sentidos deve ser dividido por 3. O valor dessa divisão deverá ser o quê? O número que será colocado no centro do quadrado. Reparem. Ó, o total que você quiser obter em todos os sentidos, que no caso é a minha constante mágica, ó, deve ser dividido por 3. 15. Ele é do 7, mas eu tô mesmo comigo. Vem cá. 15 dividido por 3. 5. 5. Então, quem vai ficar no centro do quadrado? O 5. Ó, outra dica. Ó, aí já falei, ó. O valor dessa divisão deverá ser o número que será colocado aqui no centro do quadrado. Vamos lá, na dica 2. Se o número do centro for par, os números dos cantos deverão ser ímpares. E se o do centro for ímpar, os dos cantos devem ser o quê? Pares. Então, ó, vamos lá. Se o do centro é ímpar, reparem que o dos cantos são o quê? Par. 4, 2, Par. Vamos lá. Uma outra dica. Dica 3. Quando faltar o último número, o valor será o quê? O número do centro mais 4. mais 4. Ó, o número do centro. É porque essa dica é porque normalmente a dica vale para um macete que eu iria ensinar para vocês. Mas eu vou deixar vocês tentarem fazer por tentativa e erro. Depois eu vou ensinar uns 2 macetinhos para vocês construírem vários quadrados mágicos. Tá? Por enquanto eu não vou ensinar macete nenhum. Vocês vão tentar fazer as atividades por tentativa e erro. Tá? Depois eu explico alguns macetes. Vamos lá ver um outro quadrado. Esse aqui, ó. Esse é um outro quadrado mágico. Um pouquinho só diferente desse aqui, ó. Só alguns números trocados, mas vocês reparem que nos cantos eu tenho o quê? Número par, porque aqui no centro eu tenho o quê? Um ímpar. Essas, sim, são algumas dicas para vocês tentarem fazer. Mas depois, na próxima aula, onde a gente vai resolver as atividades que eu coloquei lá no grupo, e aí eu vou ensinar alguns macetes, tá ok? Mas, por enquanto, vocês ficam aí na tentativa e erro. Lá eu já coloquei alguns quadrados mágicos com 2 ou 3 números já, para vocês completarem apenas. E aí já dei a constante mágica. Aí lá, o número 1 acho que é para completar. O número 2 eu não lembro muito bem. E o número 3 eu acho que eu pedi para que vocês... eu dei um quadrado mágico, eu dei um quadrado, mas que não é mágico, para que vocês colocassem na ordem para que ele se torne mágico. Professora, Oi? eu perdi muita coisa? Não, meu amor, eu tô gravando. Se você perdeu, você pode assistir daqui a pouco, tá? Eu vou enviar lá no grupo o link. Eu vou postar o vídeo lá no canal, tá? Mas vamos lá. Para a construção de um quadrado mágico, a gente só está tratando de quadrados mágicos o quê? 3×3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Eu tenho o quê? Para eu construir, a primeira coisa que eu preciso saber é o quê? A minha constante mágica. Se vocês repararem, ó, o número central, que era a dica 1, era o quê? Era a minha constante mágica, dividido por 3, é o número que vai ficar o quê? Na célula central. E aí, se for ímpar, os cantos vão ser o quê? Pares. Isso.
E aí eu vou construindo o restante de forma que o quê? A soma de cada linha some essa constante. Tenha como resultado o quê? O mesmo valor, que é 15. Só que lá na atividade eu dei outros valores, tá? Mas eu já dei o valor da soma, o valor dessa constante. Vocês vão completar o quadrado de forma que cada linha tem aquele valor que eu coloquei lá, tá? Eu especifiquei. Por exemplo, acho que na letra A ou na letra B, eu coloquei que a constante mágica era 18. Então, em cada linha, em cada coluna e nas linhas diagonais, eu vou ter o quê? Que somar e o meu resultado vai ter que ser o quê? A 18, que é a constante mágica que eu coloquei lá. Gente, todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Não. Adriele, Dandara, Wesley, Nicolas. Ô, professora, Oi. a senhora vai depois mostrar o gabarito do desafio? Vou postar lá no grupo daqui a pouco o gabarito. Tá. Tá ok? Tá. Eu vou postar agora. Assim que a gente finalizar a aula, eu vou postar lá. Tá ok? Então vamos lá, gente. Ninguém tem nenhuma pergunta, né? Não. Então vamos encerrar a nossa aula por hoje. Um beijo para todos.